Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Mais uma vez, grande Criador, ajuda-nos a entregar mais um pouquinho, pois já ouvimos tanta coisa boa. Pedimos que o Senhor se faça em manifestação para cada pessoa, que elas possam receber cada dia mais segurança daquilo que têm ouvido e crido. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma voz. Em todos os pontos é bom a gente ouvir só uma voz. Se você vai conversar com duas pessoas e as duas falam ao mesmo tempo, você acaba não entendendo nada. Tem que se ouvir uma voz. Cada um de nós estamos dependendo de ter esta segurança que não necessitamos de ouvir outra voz, porque não queremos nada confuso. Queremos ouvir aquela voz límpida, clara, autêntica, que dá segurança para cada um de nós. Eu quero ler para vocês a mensagem do irmão Branham. Eu creio que isso daqui é o principal para nós. A mensagem é tudo. Se você tem tudo e não tem a mensagem, você não tem nada. Mas se você tiver a mensagem e não tiver nada, você tem tudo. Certo? Irmão Branham fala o que está na boca do Senhor. Vamos falar sobre isto. Uma voz, ela sai de uma boca. É uma voz. Só pode sair de uma boca. Duas vozes, há confusões, e assim por diante. Mas uma voz. O que sai da boca do Senhor? Porque o Senhor não é duas pessoas. Porque Ele não é pai e um filho separado. Porque senão seria duas vozes, duas pessoas. Mas Ele é uma pessoa. A voz é de uma pessoa para podermos ter descanso. Então, o que sai da boca do Senhor? A palavra. Isso é o que tem que sair da nossa boca. O irmão Branham vai ensinando aqui para nós. Eu estou com o parágrafo 75, final de 75 da Era de Laodiceia. Então ele diz: mas que está na boca do Senhor? A palavra. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora eu sei que as pessoas querem ouvir Deus, querem uma boca. E Deus, Ele não fala através do sol, da lua, das estrelas. Deus não fala
através dos anjos celestiais. Deus só fala através do homem. A gente queria uma coisa diferente, mas Deus não usa. Deus só usa o homem para falar com o homem. Então nós estamos aqui sendo agradecidos a Deus que não somos especiais, mas nós cremos que ouvimos aquela voz que tem nos ajudado, uma só voz, que você vai dormir e aquilo não te confunde. Você vai para o trabalho e aquilo não te confunde. Você não dá ouvido a mais do que uma voz. A mulher que dá ouvido a mais do que o seu marido, ela vai entrar em problema. Ela tem que ouvir o seu marido. Por isso a igreja local ouve o seu pastor. Mas o seu pastor local, o pastor que vem pregar na sua igreja, se tem a mesma voz, você ouve somente aquela voz. Eles são dois pregadores, mas tem uma voz. É uma dúzia de pregadores, mas tem uma voz. Pode ser um grupo de pregadores, mas tem que ter uma voz. Todos estão ligados a uma só voz. Não fala diferente um do outro. A igreja e Cristo não é Ananias e Safira para mentir, mas a igreja e Cristo têm também a mesma natureza em si. Cristo tem essa natureza divina e a igreja também. Ananias tinha sua natureza mundana, pecaminosa, mentirosa, e Safira também. Então, você como um filho de Deus, uma filha de Deus, está ligado a esta palavra, você ouve esta voz. É muito simples, isso daqui é simples, mas a gente não pode ouvir muitas vozes. O irmão Brando diz, tem um vozerio no mundo, mas você precisa distinguir no meio de todo este vozerio uma voz. Senão você fica confuso. Nós já ouvimos a voz da Trindade. Nós já ouvimos a voz da dualidade. Nós já ouvimos a voz da unicidade. Mas já ouvimos também a voz da deidade. No meio dessas vozes você distingue e diz, a voz da deidade é correta. Porque você tem capacidade para isso, porque Deus é quem tem te capacitado para poder distinguir entre as vozes uma voz. Porque você não vai o tempo todo ouvir só uma voz, tem muita gente falando. Na igreja, se você encontra partidos na igreja, um que crê, o outro que mais ou menos, um que tem um problema com fulano, com Beltrano, e você vai ter um monte de vozes. Mas você sempre ouve uma só voz, e as demais você não deixa te contaminar. Eu penso que as mensagens que nós temos ouvido aqui, elas são tão boas, que nós não poderíamos trocá-las por nada. Não me dá vontade de ouvir nem quem fala mal de mim. Eu não tenho vontade. Você tem vontade de ouvir quem fala mal de você? Eu não tenho pingo de vontade. Fala mal de mim? Não. Fala mal do que eu prego? Não. Fala mal da mensagem do irmão Brana? Olha, eu nunca perdi tempo com o denominacional depois que eu fui revelado. Nunca ouvi outra voz. Nunca li outro livro. Já li tantos livros quando eu era um denominacional que eu queria saber. Mas depois eu troquei todos eles por um só. Amém. Eu tinha ouvido tantas vozes, troquei todas por Brana. Mas não quero ouvir mais ninguém.
Nenhuma voz. Porque nenhuma combina. E qualquer dia que Deus manifestar uma voz igual a do irmão Brana, você entenderá. Você ouvirá. É a mesma coisa. É a mesma mensagem. É a mesma voz. É uma voz. Eu estava pensando ali, já colocando isso aqui no início, e que me veio aqui no finalzinho, na minha meditação, o esposo e a esposa são uma voz. Amém. É esposo e esposa, mas tem uma voz só. Apocalipse 10, de 1 a 7 e 10, de 8 a 11, tem uma voz só. Ela não tem duas vozes, não tem oitavo. Entende? Não tem oitavo. É marido e mulher. É uma voz, fala a mesma coisa. O que Brana falou é o que a esposa fala. Porque não vai ter outra voz. É somente aquela voz. Nada vai me confundir, porque eu ouço só esta voz. E eu até entendo que as pessoas que não crêem no que nós pregamos, a melhor coisa que eles fazem é não ouvir nós. Porque confunde, passa raiva neles. Então não ouça não. Fique ouvindo só a sua voz. Eu quero que você, que tem ouvido para ouvir a voz do Espírito, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O Espírito não fala em várias vozes. O Espírito sempre fala numa voz. Amém. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas é um só falando para muita gente. O Espírito está falando e ele tem que ter alguém, uma boca para falar, para sair aquela voz, para as palavras serem formadas e você entender. 76, Laodiceia. A palavra deve estar em nossas bocas também. Agora, você não vai confundir, eu poderia colocar aqui diferente, mas como está a igreja, não vai confundir. A palavra deve estar em nossas bocas também. Agora sabemos que a igreja, que é a esposa, é o seu corpo. Quando você entende assim, a igreja é o seu corpo. Então ela só pode falar o que a mente determina. E não temos a nossa mente, ela é Cristo. Paulo diz que essa mente é Cristo, ela não é nossa. Eu não posso nem aplicar isso no natural, porque a cabeça da mulher é uma, a cabeça do homem é outra. É difícil você encontrar um marido e mulher igual a igreja e Cristo. É a coisa mais difícil que tem nesse século. Por isso o arrebatamento é para pouca gente. Porque se você encontra o tipo, é aquele tanto de gente que vai no arrebatamento. Olha o choque que dá. A mulher pensa o que o marido pensa. A mulher fala o que o marido fala. É isto que mostra a unidade. É isto que Cristo é com a igreja. O Brana falou, a igreja fala a mesma coisa. E você tem Apocalipse 10, de 1 a 11, esposo e esposa. Por isso, quando você encontra Apocalipse 10, de 8 a 11, você vai ver que ela profetiza outra vez. Isto é, ela repete aquelas palavras outra vez para as pessoas, sem diminuir e sem acrescentar. Porque é uma voz. A voz de Brana e a voz da esposa é uma só. Mas nós temos na Bíblia tudo isto. A voz do Espírito, a voz do profeta, a voz da esposa é uma só. Isso daqui é o que dá segurança para cada crente. Está aqui tomando o seu lugar.
a igreja está aqui tomando o seu lugar, que estará na boca da igreja, se ela está tomando o lugar de Cristo, o que está na boca da igreja? O que está na boca do Senhor? A palavra. Se a igreja está tomando o lugar de Cristo, o que está na boca da igreja? A palavra. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Porque as profecias nunca foram produzidas por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A gente pensa que os homens santos de Deus, acho que não comia, não bebia. E eram homens igual a nós mesmos. Homens santos de Deus. Eles eram santos porque eles eram separados para aquele trabalho, para aquele fim. Aleluia. Deixa eu prosseguir aqui mais um pouquinho para podermos ler o 81. Sim, Senhor. Agora a coisa muda. A igreja já não é a boca de Deus. Ela é a sua própria boca. A boca de Deus, quando você é a igreja de Deus, a esposa, você é a boca de Deus, você fala o que o esposo fala. Vamos dizer, o que o esposo falou, a esposa fala. O esposo falou, vamos tomar Ananias e Safira outra vez. O esposo chegou e falou, Ananias chegou e falou, vendemos a propriedade por tanto. A esposa não estava no momento. Ela ia vir ainda. E depois que eles pegaram aquele homem e diz, por que você mentiu contra o Espírito Santo? Então você vai morrer. Caiu morto. Passado um tempo, lá vem a esposa dele. Ela podia vir até cantando os bonitos hinos. E a pergunta foi feita do mesmo jeito. Vocês venderam aquela propriedade, portanto? Sim. Eis aí os pés daqueles que sepultaram seu marido, e te sepultarão também. O marido mentia, e demorou para a igreja dele chegar, mas ela mentia igual ele. É a mesma natureza. Tem gente que tem a mesma natureza. Jesus vem em Apocalipse 10, de 1 a 7. Revela a palavra, desce do céu, encarna no 7º anjo, dá-lhe o livro aberto, e a esposa vem mais tarde. Em Apocalipse 10, 8 a 11. Apocalipse 10, de 1 a 7, diz que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. A esposa chega. Ou então nós sabemos que durante esse espaço de tempo que o irmão Brana morreu, até o ano 2000, não tinha esposa. Não tinha esposa. Porque ela não falou a mesma voz do esposo. E é uma voz só. A esposa e o esposo têm uma voz. E vocês já pertenceram a estas esposas por aí. Vocês deveriam aprender ou ter aprendido. Que ali não se ouvia e não se falava a voz do esposo. As revelações contidas nos 7 selos são os 7 trovões. Você ouvia outra voz. Irmão Brana vai ressuscitar para revelar 7 trovões. Tudo contrário. Essa não é a esposa. Ela não fala o que o esposo falou em Laodiceia 38. Ela não fala, ela tem outra voz. Então você não deve pertencer a ela. Quando vocês ouviram a voz
da esposa, em Apocalipse 10, 8 a 11, aqui mesmo no sul, no Brasil, em Portugal, na África e outros lugares, quando vocês ouviram a voz da esposa, ela falou igualzinho a esposa. Olha que vocês ouviram, olha, o que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. E aí vai, irmãos, é bom a gente meditar nestas coisas, para a gente ver, é uma voz, é uma só natureza. Os que não têm aquela natureza, vai falar outra coisa. Primeiro é o esposo que vem, é o esposo que escolhe a esposa. E ele, sendo a palavra a única esposa que serve para ele, é a esposa palavra. E ele é a palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7. A única esposa que serve para ele é Apocalipse 10, é que dá sequência. É o que ajunta o corpo e cabeça. Nós não temos um profeta pela metade. Nós temos um profeta completo. Deus não tem uma esposa pelas metades. Ele tem uma esposa perfeita. Irmão Branco disse, se essa mulher estivesse faltando um busto, ela não estava perfeita. A esposa de Deus não falta nada. Ela está perfeita. Você olha nela, ela é ele. Olha nele, ele é ela. É idêntico. Irmão Brana diz, até no nome, você já viu? Ele diz Elias e Eliseu. Irmão Brana que fala isso. Tem uma identidade até no nome, Elias e Eliseu. Aí você vê a identidade da esposa. Isso daqui é simples demais, mas você vê a identidade da esposa, que o cabeça, o esposo, Apocalipse 10, de 1 a 7, ele não tem outra esposa. A esposa dele não está em Laodiceia. A esposa dele não é Apocalipse 3, 14 a 22. A esposa dele é essa que está no mesmo capítulo dele. Forma uma só pessoa. Não temos duas pessoas, forma uma só pessoa. É o cabeça descendo e juntamente com o corpo, unindo com o corpo. É isso que tem casamento. Casamento é isto, ó. Casamento é unidade, é união. É respeitar, é o corpo respeitar o cabeça, é o corpo falar o que o cabeça fala. Mas tem ministérios que o pastor não é o cabeça, é a mulher dele que fala mais alto. E ele deveria ser o cabeça da igreja. Mas a mulher é que é cabeça. Quantos que eu já tenho visto assim? Ela domina. Ela fala o que tem que fazer. Ela não precisa estar no púlpito. Ela pode só falar em casa para ele o que vai fazer, que jeito você faz. E esse é o espírito que pega muitas vezes pastor e igreja, o crente com Deus. Ele quer falar mais do que Deus. Ele quer saber mais do que Deus. Quando ele é o corpo, Deus é o cabeça. Quando a mulher é o corpo, o marido é o cabeça. Quando a igreja é o corpo, o pastor é o cabeça. Amém. Eles não percebem isto. E aí, cadê a voz? Oh, mas eu gosto disso, porque a voz de Apocalipse 10, de 1 a 7, é a voz que nós estamos ouvindo todo momento. De 8 a 11, 10 de 8 a 11, ouvindo a mesma voz, 10 de 1 a 7. Agora, eu te pergunto, 10 de 1 a 7 pregou, que quando Deus pegou a chave, deu para um homem só. A ti te digo, eu te dou as chaves do reino do céu.
Isso foi o que o esposo pregou. Olha a mensagem de William Branham, é ele quem pregou isso. Não é outro não. Olha lá atrás, foi Jesus quem pregou. Deu a chave para um. Era uma só pessoa. Ele deu a chave para uma só pessoa. E Pedro ainda não era pastor. Pedro era discípulo, um aprendiz. Pedro se tornou um pastor depois da experiência de negar o Senhor. Uma experiência. Quem sabe você ainda não é pastor. Você é um aprendiz. Mas você poderá ainda tornar um pastor. Pela experiência que você passa. Por negar a palavra naquela hora. Por falhar contra a palavra naquela hora. Mas você é uma pessoa como Pedro. É tão bom ver isto. Isso está mostrando a fraqueza do homem. E Jesus ainda foi atrás dele, conversou com ele e disse: pastoreia minhas ovelhas. Um outro pregador, um outro discípulo, podia ficar na fila. Vamos ver se ele vai me chamar também. Deus nunca o chamou. Como eu já tinha escolhido, ele já tinha escolhido 11, 12, um se perdeu, e para um dos 11 eu dou a chave. Ele chamou os 12, um se perdeu, para um deles eu digo: pastoreia. E Deus pegou o fraco e falou para ele assim: quando te converteres, confirma teus irmãos. Tem tempo que o discípulo fica perto do seu mestre, mas não converte. Para ele converter, o seu mestre tem que sair de perto. Aí vai converter. Pedro precisou disto. Precisou até de ficar ouvindo conversa dos outros. E não respondia a favor. Sua resposta não era a favor de Cristo. Mas é uma experiência, eu não sei se vocês entendem isso, é uma experiência. Deus pega o homem e deixa ele passar por uma experiência de fraqueza. Porque a hora que alguém tiver fraco lá na frente, ele vai usar a mesma coisa. Ele sabe usar aquilo. E ele fala com Pedro. Pedro agora é pastor. Mais ninguém. No dia de Pentecoste, há um chamado: que faremos, varões irmãos? Plural. E levantou-se Pedro. Nós perguntamos para todos, mas todos aqui não falam, que é um corpo, tem uma voz. Não é todos que falam, um tem uma voz, é que tem a voz, é um que tem chave. Amém. Irmão Branham diz: Deus não tem chave mestra. Uma chave mestra, você abre ali com a mesma chave. Não. Deus não tem chave mestra. Para cada fechadura, ele tem uma chave. Apocalipse 10, de 1 a 7, a chave é 7º anjo. Bateu, abriu. Você pode olhar para outros e pelejar, nem cabe no buraco. É grande ou é pequeno, não cabe. Tem a chave para aquela fechadura. Apocalipse 10, de 1 a 7. Muitos pelejaram. Nunca ninguém conseguiu abrir. Você sabe, nunca ninguém conseguiu abrir, até que William Branham era um homem igual aos outros também. Tinham sinais maravilhosos, mas outros também tinham sinais. Mas a chave foi dada só a ele. Aos outros foram dados sinais. A Branham foi dada a chave. Para ele abrir Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí você vê a mensagem revelada, tudo o que o irmão Branham pregou
era a chave que ele tinha para abrir. E abriu, e deu certo. E o anjo forte desceu. E o 7º anjo estava na terra, no tempo da sua vinda. É isso que a mensagem diz, isso que o profeta diz. O 7º anjo está na terra, no tempo da sua vinda. E ali estava o 7º anjo, e a vinda do Senhor veio, e entrou nele. E ele vem e abre tudo para nós. William Branham não deixou a terceira etapa para trás, não deixou novo nome, não deixou nada para trás. 7 trovões, 7º selo, ele não deixou nada. É ele que tinha a chave, só ele. Agora, uma coisa eu te garanto, ninguém tem chave para Apocalipse 10, de 8 a 11. Nós não vimos por 40 anos, nós não vimos ninguém. Todo mundo testou, vieram com a chave da ressurreição isolada, enfiava, nem entrava. Tinha uns que podia dizer, olha, essa aproxima mais, essa entrou, mas não abre. Não abre. Tem mensagem bem próxima, ela entra, mas ela não abre. Tem que ser cego para não ver isso, gente. Dentro de 40 anos, ninguém conseguiu abrir. Um dia apareceu a esposa. Apocalipse 10, de 8 a 11. Foi simples. Não precisa fazer teste, não. Enfia a chave. A era terminou. O Cordeiro saiu do trono. Ele não é mais mediador. Ele tem novo nome, a porta abriu. Um gentio levará o seu nome. A porta abriu. É isto que importa para nós. A porta abriu. Não abre sem chave. Não adianta você esperar para mais alguém. Nós temos um monte de chaves hoje, na terceira etapa, mas não adianta mais. Já está aberto? E tem uma coisa, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Amém. E a chave que você tem, não pode fechar essa porta, porque foi a chave de Deus que abriu. Ele abriu, a esposa está aí com a chave, foi aberta, a mesma coisinha, o mesmo que o profeta pregou, não tem dificuldade. Então deixa eu falar esse pedacinho aqui. O 7º anjo diz que Deus deu a chave para uma pessoa, e diz, não eles, mas ele. A ti te digo, não a vós. É a ti. É você. Cadê a esposa para falar a mesma coisa? Ela veio mais tarde também. Mas ela não é como Safira, uma mentirosa, uma falsa. Ela é esposa de Apocalipse 10, de 1 a 7. Foi a mesma voz. Alguém diz, mas está parecendo Brano outra vez. É isso, não é isso que vocês têm ouvido, não é questão de Osmar, a doutrina não é do Osmar, a doutrina é de Apocalipse 10, 8 a 11. Precisava de abrir, e era só João que tinha a chave. E veio Manuel, Sebastião, Pedro, Joaquim, e vieram tudo, não deu nada certo. Mas João abriu e falou a mesma voz. É uma só voz. A voz do esposo, que é a revelação, é a voz da esposa. Uniu. Apocalipse 10, de 1 a 7. Estava faltando um casamento. Faltando a união. Porque precisava unir, ter a esposa. Mas esta esposa viria com a terceira puxada. Você sabe que tinha uma esposa
que é parte da esposa dentro de Laodiceia. E no tempo do irmão Brana, esta saiu dentro de Laodiceia. Mas a terceira etapa é fora de Laodiceia. É onde você encontra a esposa do último dia. Ela é idêntica ao esposo. Ela fala o que o esposo já falou. Amém. Deixa eu ver se aguentamos mais um pouquinho aqui. 81. A igreja já não é a boca de Deus, ela é a sua própria boca. Agora ela fala o que ela quer, então ela não é a de Deus também. Ela não é essa esposa. Ela está contra a mensagem de uma só pessoa. Ela não é nada, ela não faz, nem parente da esposa ela é. Nem parente da esposa ela é. Porque ela não fala a mesma voz. Ela teria que pregar essa mensagem. Quando é que estes homens vão pregar? O que William Branham disse. A chave é dada a uma só pessoa, um só homem. Quando que eles vão pregar? Nunca, porque eles estão contra. Então eles não têm a mesma voz para poder dizer, esta é a esposa do esposo. Esta é a esposa, Apocalipse 10, 8 a 11, essa é verdadeira, ela tem a mesma voz. Mas esta outra, ela não tem a mesma voz, ela fala diferente. Por isso Deus está voltando-se contra ela. E você sabe que a esposa, você tem que saber disso, a esposa falsa, ela tem que sair de dentro da verdadeira. Isso, irmão Branham mostra em tudo que a noiva saindo da igreja. E esta igreja que não tem a mesma voz, que não fala a mesma coisa que o William Branham falou, não adianta nem ela falar em Branham. Porque ela não está falando a mesma coisa, ela falhou no mandamento. Ela quis ser distinta, ela quis ser diferente. Mas não adianta, ela tem que falar a mesma coisa, ela tem que pregar a mesma coisa. Depois de 40 anos, vocês têm que saber que Deus tem a mensagem da esposa. É depois disso. Passou uma geração. Irmão Branham mostra isso. Passou a geração pentecostal. Aí vem a mensagem do irmão Branham. Passou a geração do tempo do irmão Branham. Aí vem a mensagem da esposa. E ela fala igual. Os pentecostais não aceitaram o irmão Branham porque ele não falava igual a eles. Porque o irmão Branham era a mensagem cabeça. Eles que tinham que falar igual ao irmão Branham. Não era o irmão Branham falar igual a eles. Vai mexendo no natural para você ver. Tem hora que o marido tem que falar o que a mulher falou. Você tem que falar. Está errado, é falso, é anticristo. Ela tem que falar o que ele fala. Agora, isso daqui é uma coisa boa. Ele a confundirá, quer dizer, confundirá a igreja por meio do profeta e da noiva, que é a esposa. Deus pega o profeta e a esposa e confunde a igreja. Ele pega Apocalipse 10, de 1 a 7, completa com Apocalipse 10, de 8 a 11, e confunde a outra, a igreja. Por isso o povo está confundido, eles não sabem o que fazer. E você sabe o que fazer, porque já está pronto. É só anunciar, fala a mesma coisa. Ele a confundirá por meio do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. E não nelas. Estará nela a voz de Deus. Sim, ela está, quer dizer, a voz está. Porque diz no último capítulo de Apocalipse, verso 17. São coisas que nós temos que unir também. Olha para você ver. Apocalipse
10, de 1 a 7, o esposo. 10, de 8 a 11, a esposa. Apocalipse 22, 16, o esposo. 22, 17, a esposa. É uma unidade. Apocalipse 22, 16, eu, Jesus, envio o meu anjo para revelar estas coisas às igrejas. Esse é o esposo, o anjo. E logo ele fala, o Espírito e a esposa dizem, vem. É nisso aqui que eles estão confusos. Porque o Espírito, o profeta e a esposa têm uma voz só. Nós estamos abonados pela voz do esposo, mas nós estamos abonados pela voz do Espírito. Aleluia. O Espírito Santo fala, o homem do Espírito Santo, que é o esposo, a revelação, fala a mesma coisa. A esposa que ouve aquela voz repete a mesma coisa. Apocalipse 10, de 1 a 7, 10, de 8 a 11, Apocalipse 22, 16 e 22, 17. É isso daqui que nós temos. Sim, ela está. Porque diz no último capítulo de Apocalipse, verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Na outra tradução é que é mais correta, porque a esposa é melhor. O Espírito e a esposa dizem, vem. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no dia de Pentecostes. Mas, naturalmente, a noiva palavra será repudiada como na primeira era. Você tem que entender quando você está sendo repudiada pelos outros, não pelo marido. Você está sendo repudiado pelos outros, pelos palpiteiros, pelos intérpretes. 85, Laodiceia. Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo. Uma voz. O William Branham podia ter falado diferente, irmãos. Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo, como tem dado uma voz à noiva, à esposa. Essa voz está na esposa, como já temos dito, e veremos isso mais adiante numa forma mais detalhada. Vamos entrar já na forma detalhada para me encerrar aqui, onde ele fala da forma mais detalhada. Certo? Finalzinho, parágrafo 162, a parte B desse parágrafo da era de Laodiceia. Nestes dias do sétimo mensageiro, nos dias da era laodiceana, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como revelou a Paulo. Ele falará claro, e aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico do ministério deste profeta. Agora você vai receber este profeta, é engraçado isso. Aleluia. Ele não diz, aqueles que receberem esse profeta em nome do Senhor, receberá os efeitos benéficos deste ministério. Ele diz, não. Aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome. Receber o profeta em nome de Brana. É isso daqui, claro. Em seu próprio nome. Receberá os efeitos benéficos do ministério desse profeta. Sabe o que é isso que você sente bem, pula, grita? Porque agora você pode pular e gritar. Antes não podia pular e gritar porque não sabia o novo nome. Agora você sabe, você pode pular e gritar. Não tem problema nenhum agora. Só que agora você fica tão maduro que mexe no banco, a cadeira move. Esta é a hora que vivemos. Tão boa esta hora, porque os efeitos benéficos
da mensagem, do ministério desse profeta. Olha, quando eu descobri o efeito da era terminar, o Cordeiro sair do trono, Cristo não é mais mediador, ele não é advogado, ele é rei dos santos. Começa aqui na terra, filho, para depois nós chegar lá. Ele tem que ser rei meu e rei seu, aqui na terra. Então, ele já fez esse trabalho, eu já o tenho como rei da minha vida, é o cabeça da minha vida, é o que manda, não tem mais ninguém, não é parlamentarismo, não. É rei, ele é rei, não tem mais ninguém. Se tiver mais alguém que manda, então não é rei, tem que ser o rei, e Jesus Cristo é rei, ele toma conta, e o seu marido tem que ser o rei. O marido é o rei da esposa, Cristo é o rei da igreja, ela só ouve ele, outra voz ela não para ouvir. Tem gente que é fácil. Meu marido, diz ela, me chama pelo nome. Você o chama pelo nome. Irmão Brana tentou chamar Jesus assim. Na mensagem você sabe que está assim. Ele parou, viu Jesus assim, mas como ele não estava olhando para ele, então ele quis chamar a atenção de Jesus. Jesus nem importou. Mas a hora que ele diz Jesus, ele diz que ele olhou para ele, que aquele olhar era como virar o mundo ao revés. Aleluia! Você não atende, psiu. Já casada. As mocinhas que estão doidinhas para alguém fala psiu para ela. Mas tem hora que eles ficam só, psiu. Psiu, cala a boca. Quieta. Deixa eu terminar, senão... Efeitos benéficos. Aqui você pode fazer uma mensagem depois. Efeitos benéficos. Então, ministério do profeta. O que nós temos hoje é efeito benéfico. O que os outros têm contra essa mensagem também são efeitos maléficos. É do diabo. Qualquer mensagem contra a mensagem que o esposo pregou e que a esposa repete a mesma coisa, essa esposa aqui não retruca. Você pode ter uma esposa teimosa, que retruca, manhosa, mas Deus não tem. Você tem que saber que você não pode ser um crente manhoso, que retruca o cumprimento da palavra de Deus no seu dia. Você ouve e diz, amém. Não entendi não bem, mas amém. Vai vir até um vestido para você, um sapatinho. Amém. Não é assim não. Deus não tem esposa assim. E quando nós temos, ainda não é esposa. Por isso, o irmão Brando diz, no milênio, tudo vai ser consertado. Não sei que jeito vai ser, mas vai ser consertado. Porque aqui a coisa é difícil. Talvez você fala, ela retruca. Não, bem, não é assim. Não. É assim, sim. Quem fala alto lá é ela mesmo. É ela, é a voz dela. É a voz da igreja que manda no marido, que manda em Deus. Ela faz o que ela quer. Mas essa não é a igreja de Deus. Ela está fazendo um papel errado, porque existem esses papéis na terra. Então ela é cúmplice destes papéis. Mas a esposa de Cristo não. Ele fala, o Cordeiro saiu do trono. Amém, Jesus. Ele não é mais mediador. Amém, Jesus. Deus tem novo nome, é Brana. Amém, Jesus. A mensagem que Deus manda sempre é através de uma só pessoa. Amém, Jesus.
ela não retruca. Você que retruca, você não é esposa, pode retrucar o quanto você quiser. Pastor, membro, mulher, pode retrucar o quanto você quiser. Não é esposa ainda, não sabe a qualidade que você deve ter. E tem hora que o marido também não serve para ser marido. Vamos dar um pouquinho para eles aqui agora, porque senão as irmãs saem apanhando sozinhas, né? Tem marido que não sabe ser marido, só sabe chegar, quem manda que sou eu. Sabe como que nós mandamos? Amando, abraçando, beijando, vivendo perto, sentindo o amor um pelo outro. Aquele convívio, é assim que não se manda. Eu ainda não vi Jesus com cara feia para falar comigo. Eu estou cumprindo sua palavra, Senhor. Você só vê ele olhando para você. Se você não vai vê-lo sorrindo, porque aqui na terra diz Mombrana que ele não sorriu. Você não vê muita coisa. Jesus sorriu, deu gargalhada. Não, Jesus chorou. Também só tinha problema nele aqui. Nosso problema está tudo em cima dele. Toda a nossa angústia, nossas dores, estava tudo sobre ele. E ele teve que sentir, ele teve que chorar. Mas vamos aprender nosso papel de marido. Como Cristo, a Bíblia diz que o marido é para ser igual o Senhor. Amar a esposa igual o Senhor ama a igreja e a si mesmo entregou por ela. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças porque o Espírito, o profeta e a esposa falam a mesma coisa, Senhor. O que o Espírito falou a William Branham, o que o William Branham falou, a esposa está repetindo hoje, porque é uma voz. Estamos agradecidos por isto, Pai. Ajuda meus irmãos, minhas irmãs, que todos nós possamos sentir bem na sua casa, na sua presença, nesse casamento espiritual, quando nós podemos amar o Senhor de todo o coração. E amar o Senhor é amar a revelação de Apocalipse 10, de 1 a 7. É amar o que o seu profeta pregou e nos instruiu. É nisto que nós amamos, Senhor. Nenhum homem hoje poderia pregar uma mensagem diferente. Tem que pregar a mesma mensagem, tem que repetir a mesma coisa, porque o Senhor é o mesmo Deus que fala e nós todos ouvimos. E o Senhor dá uma mensagem, como o seu profeta ensina, e todos os demais aprendem com aquela mensagem, não para ser um bruto, não para ser um corrupto, não para ser um briguento, não para ser um opositor da verdade, da palavra, da revelação. Queremos ser um com esta voz, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu não quero saber mais que meu irmão. Quero ser apenas servo do meu Deus, ser apenas instrumento em suas mãos. Eu não quero aparecer mais do que ele, nem também ter a glória que é só dele, e que diminua eu a cada dia, para que haja tua unção em minha vida, e que diminua eu e ele cresça em meu lugar. Meu Senhor, sou todo teu, e se quiser podes me usar, minha voz e meus talentos
são apenas instrumentos para que eu possa te adorar. E que diminua eu e apareça só teu nome. Toda glória te pertence, não divides com o homem. Deus, eu sou tão dependente, ser humano tão carente deste amor que me consome. Que o meu cantar seja pra glorificar o teu nome. Que o meu viver possa sempre exalar teu perfume. Que o meu louvor possa te agradar e tocar o céu. Deus, eu quero ser fiel. Eu não quero aparecer mais do que Ele, nem também ter a glória que é só dele. E que diminua eu a cada dia, pra que haja tua unção em minha vida. E que diminua eu e Ele cresça em meu lugar. Meu Senhor, sou todo teu, e se quiser podes me usar. Minha voz e meus talentos são apenas instrumentos para que eu possa te adorar. E que diminua eu e apareça só teu nome. Toda glória te pertence, não divides com o homem. Deus, eu sou tão dependente, ser humano tão carente deste amor que me consome. Que o meu cantar seja pra glorificar o teu nome. Que o meu viver possa sempre exalar teu perfume. Que o meu louvor possa te agradar e tocar o céu. Deus, eu quero ser fiel. Que o meu cantar seja pra glorificar o teu nome. Que o meu viver possa sempre exalar teu perfume. Que o meu louvor possa te agradar e tocar o céu. Deus, eu quero ser fiel.